algo que ele tenha feito que a prejudique, ele descobriu que pedir perdão de joelhos é a melhor forma. Então ele faz uma cena, fica de joelhos e ela com pena, aí a manipulação está dentro do casal. E foi instalada dentro do casal a manipulação. E por aí vai. Né? É isso? Vou passar aqui agora. Tem aqui a destruição da autoestima. Essa é muito frequente também após as violências domésticas e violências de uma maneira geral. Por quê? Mas ela tem uma diferença da dependência emocional. Ela pode ser letal. Totalmente. Por quê? Uma pessoa que é destruída na sua autoestima, ela fica querendo desistir da vida. Ela se sente incapaz, feia, diminuída, e o suicídio pode ser um caminho. As mulheres que têm um pouco mais de condições financeiras, é muito fácil de perceber a destruição da autoestima, porque geralmente elas enveredam pelo consumismo, compram desesperadamente. Elas têm necessidade de se sentir mais bonitas, mais bem vestidas, e aí compram roupas, sapatos, maquiagem, bijuteria, e compra para preencher um vazio que ela sente dentro, porque ela está com baixa estima e esse vazio ela não consegue preencher. Compra, mas não consegue preencher. Muitas vezes, sem perceber que a sociedade também impõe critérios que são violentos, como padrões de beleza. E aí ela se sente mais gordinha. Aí ela resolve fazer uma dieta violenta. E aí ela corre o risco de entrar numa bulimia, numa anorexia. Isso é uma violência que a sociedade impõe à mulher. E ela nem se dá conta. E vai. E entra nos vícios, que pode ser do álcool, pode ser das drogas, pode ser do jogo, que dá um prazer que ainda que fugaz. E ela segue, porque isso é uma distração para a mente e uma carícia no seu ego. Ela tem a sensação de estar fazendo algo em seu próprio benefício, mas o vazio permanece. Então, nós temos que partir como aconselhamento para as pessoas que comecem a procurar se entender um pouco mais. Porque se fala assim, hoje em dia as mulheres já sabem o que querem. Elas sabem o que elas querem. Sim, elas sabem o que elas querem. Elas têm o domínio sobre as suas formações, ela tem o domínio sobre o emprego que ela quer possuir, ela tem o domínio sobre quando ela vai querer ser mãe, tudo isso. Mas eu particularmente penso, pela minha experiência, que ainda falta um pouco para a mulher conseguir ser firme emocionalmente com relação aos seus relacionamentos afetivos. Eu penso isso. Não é? Então, ninguém é responsável pela felicidade de ninguém. Temos que pensar que a felicidade é algo que a gente gerencia dentro de nós mesmos. Então, eu digo para você, professor, a felicidade é algo que eu tenho que gerenciar dentro de mim, mas eu te escolho para compartilhar esse momento comigo, certo?
Então, essa é a visão que a gente tem que ter de nós mesmos. E procurar, nós estamos doentes dessas duas consequências da violência, nós precisamos trabalhar isso. E ao trabalhar, como? Tratando ou evitando e buscar relações sãs e conscientes, para procurar a independência. Numa relação sã e consciente, a gente tem que ter uma independência. O psicoterapeuta, ele vai ajudar a pessoa. Por exemplo, eu posso falar pela terapia que eu trabalho, mas todas as abordagens terapêuticas, elas ajudam o paciente a ter o seu autoconhecimento. Mas eu só posso falar aqui daqui eu trabalho. Porque eu trabalho o físico, o emocional, o mental e o espiritual de cada paciente. Espiritual sem ter nada a ver com credos, religiões, nada disso. É algo que nós já possuímos dentro de nós, todos nós, e só vamos desenvolver com a ajuda da terapia. Então, tomamos consciência, vamos nos dar conta da nossa existência, da nossa importância no mundo, conhecendo os nossos lados sombrios, ajudando a encontrar o amor como estado interior, para então alcançar a paz que desejamos, trabalhando as nossas emoções, para que não caiamos em nossas próprias armadilhas, desenvolver a compaixão, que irá despertar em nós um olhar mais complacente para o nosso próximo. Quando a gente consegue enxergar e ter essa independência, consequentemente nós vamos encontrar um parceiro ou uma parceira que seja co-independente. O que é o parceiro co-independente ou a parceira co-independente? É a pessoa que já se conhece, já tem um autoconhecimento, que tem uma referência já de um autodesenvolvimento humano, baseado numa autonomia emocional sensata, ou seja, vive a vida sem apegos exclusivos, com capacidade de se renovar, gerenciar seus próprios níveis de afetividade e intimidade. São pessoas que não necessitam de aprovação, que aprenderam o equilíbrio e sabem colocar a energia sem deixar que ninguém as manipule. O co-independente possui todas essas características do nível independente. Porque a relação vai ser sempre baseada na confiança entre o casal, cada um respeitando a individualidade e os gostos um do outro. E permanecem juntos porque estar juntos é prazeroso, sem obrigatoriedades. Por exemplo, quando existe uma reunião de um dos familiares, de um dos parceiros, o outro irá se tiver vontade, sem que isso se torne um problema ou um motivo de discórdia. Não existe a metade da laranja. Não existe esse eu preciso de alguém que me complete. O que existe são duas laranjas que se encontram e resolvem caminhar, fazer juntas o mesmo caminho. E então, nós aqui, eu faço uma demonstração assim para... Na Via Láctea nós temos muitas estrelas, mas eu comparo essa relação com Sírio, que é a estrela mais brilhante que nós não vemos dentro da Terra. Por quê? Pela distância. Mas ela é a mais luminosa. E, no entanto, são duas. Elas são duas que fazem o seu trajeto em torno do Sol, acompanhadas e transmitindo uma luz intensa. Da mesma forma que essas pessoas que conseguem ser independentes, que conseguem o seu par co-independente, elas já não conseguem mais ter relações de amizades com pessoas que não têm esse nível, esse padrão de comportamento, esse nível de compreensão que elas têm. Então, eu comparo com as Pleiades, que cada uma tem o seu brilho próprio, tem as suas peculiaridades, mas que caminham juntas
fazendo um enorme brilho em toda a Via Láctea, certo? E, para terminar, aqui, apenas uma frase aqui do passado, para que a gente leve para casa e faça uma reflexão. O tempo presente e o tempo passado talvez estejam presentes no tempo futuro. E o tempo futuro contido no tempo passado. E ainda aqui, que eu considero uma das mulheres muito interessantes do século XX, uma frase que foi dita em 1948 e que tem quase 70 anos e que para mim ela ainda é muito atual. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre, porque alguém disse e eu concordo, que o tempo cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata e que a vida sempre, sempre continua.